A religião de Jeroboão é aquela religião que tenta unir todas as pessoas em um mesmo ambiente para poder controlar essas pessoas. Você sabia que o sistema do anticristo está reativando a religião de Jeroboão para poder controlar o culto ao Senhor? E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a religião de Jeroboão sendo usada através da internet. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, sabendo que todos os acontecimentos que aconteceram na época de Israel são acontecimentos que vão se repetir de uma maneira cíclica no período em que nós estamos vivendo. O nosso Deus é o mesmo Deus criador dos céus e da terra, o mesmo Deus que age e atua hoje, é esse Deus que criou os céus e a terra. Da mesma maneira, o espírito do anticristo age desde a época do Jardim do Éden. Sabendo disso, nós precisamos compreender que esse espírito do anticristo está tentando repetir a sua maneira de governar agora, em nosso tempo. O que nós sabemos é que o diabo, Satanás, ele sempre quis ser como Deus. Ele sempre quis ser onisciente, onipotente e onipresente. Mas ele não pode ter os mesmos atributos de Deus. E ele vai usando das ferramentas que ele tem para tentar ser como Deus. Vai lá comigo em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler dos versículos 25 ao 31. E olha bem para esse texto, sabendo que tudo isso que aconteceu na época de Jeroboão são situações que estão se repetindo em nosso tempo. Versículo 25 diz assim: Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará ao seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois o que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Eu sei que você que gosta da palavra de Deus conhece essa história. Salomão pecou contra Deus, e no tempo em que Roboão, filho de Salomão, assumiu o reino de Israel, Deus promove a quebra do reino. 10 tribos ficam com Jeroboão e as outras 2 tribos ficam com Roboão, filho de Davi. De início, só a tribo de Judá fica com Roboão, mas nós sabemos que tem essa divisão no reino. 10 tribos ficam com Jeroboão e uma tribo, ou depois 2, ficam com Roboão. Uma segue a linhagem de Davi, né? Aquela linhagem de Davi até chegar ao Messias, e as 10 tribos, o reino do norte, se inicia com Jeroboão. Agora presta bastante atenção nisso, queridos. Quando acontece a divisão do reino, Jeroboão, que já tinha a maioria, as 10 tribos, fica preocupado porque a tribo de Judá fica ali em Jerusalém, né? Judá, cuja capital era Jerusalém, ali tinha o templo para a adoração de Deus. A lei de Moisés dizia que o povo deveria subir a Jerusalém para adorar a Deus. O grande problema é que Jeroboão, ele estava com medo das 10 tribos subirem até Jerusalém e ficarem ali sendo governadas por Roboão, que só tinha uma tribo. Na realidade, Jeroboão, rei do Reino do Norte, ele tinha medo das 12 tribos se debandarem para o lado de Judá. E ele decide construir um bezerro de ouro. Ele decide levantar altares de adoração para que o povo do Reino do Norte não subisse para Jerusalém. Mas a ordem de Deus era muito clara. O povo deveria subir a Jerusalém para adorar a Deus.
E Jeroboão, ele com medo de perder o povo do seu reino, e tinha sido profetizado que aquelas 10 tribos seriam ali governadas pelo próprio Jeroboão, ele não confiou na palavra de Deus e decidiu manter o povo sob seu controle ali nos locais que ele colocou aqueles ídolos. Agora, queridos, existe algo impressionante, uma revelação impressionante na palavra de Deus, porque até os lugares que Jeroboão colocou ali, os bezerros de ouro, levantou os altares, falam a respeito do que nós estamos vivendo em nosso tempo. Você sabia que o espírito do anticristo está trabalhando de maneira forte, de maneira pesada, para que os cristãos não se reúnam mais, para que os cristãos busquem a Deus apenas pela internet? E eu não sei se você que está me assistindo aqui, você busca a Deus ou estuda a palavra apenas pela internet? Tome bastante cuidado, queridos, porque Deus está preparando as suas duas testemunhas, e a principal maneira que ele está preparando as suas testemunhas para o final dos tempos não é através da internet. Não me entenda mal, a internet é uma ferramenta importantíssima para que eu e você tenhamos comunhão, aprendamos a palavra de Deus, mas esta ferramenta é uma ferramenta temporária, e essa mesma ferramenta está sendo usada pelo espírito do anticristo para poder controlar o culto. Em poucos anos nós vamos ver um cerceamento pesado em relação a tudo que nós falamos aqui. Você está acompanhando aí as notícias em todo mundo. Todos aqueles que têm uma opinião conservadora, todos aqueles que pregam de maneira forte e firme contra os pecados desse mundo, já estão tendo seus canais cancelados. E por que isso está acontecendo, queridos? Porque nós estamos vivendo o início do controle da religião de Jeroboão sobre esta ferramenta que é a internet. Então, em poucos anos, nós vamos ver esse cenário se repetindo. O espírito do anticristo que se apossou de Jeroboão vai promover em seu sistema para que todos os cristãos fiquem ali em um culto controlado. Agora, continua aí. Vamos ler aqui nesse mesmo texto o versículo 29. O versículo 29 fala especificamente nos lugares em que Jeroboão estabeleceu ali os seus altares. Ele diz assim: pôs um em Betel e o outro em Dan. Você sabe o que significa a palavra Betel? A palavra Betel significa casa de Deus. E muitos pastores e muitos líderes estão tentando manter a sua audiência, estão tentando manter a sua assembleia na internet, dizendo que pela internet basta. Muitos pastores, muitos pregadores estão confortáveis em suas casas, dizendo para as suas ovelhas, dizendo para as suas assembleias que não precisa mais voltar para a igreja, para o espaço físico. E esse é um grande problema, queridos, porque esse ambiente da internet em breve se tornará um ambiente 100% controlado. Muitos daqueles que se chamam servos do Senhor, muitos daqueles que se chamam, pastores, ministros, estão tentando transformar esse ambiente da internet de a casa de Deus. Jeroboão usou um lugar que se chamava a casa de Deus para controlar o povo, transformando aquele ambiente em um ambiente controlado. A igreja será levada a lugares ermos, ao deserto, lugares aonde os olhos da serpente não podem alcançar, e a internet em breve se tornará os olhos dessa serpente. Como eu falei, queridos, Satanás sempre quis ser onipresente, e ele está usando a tecnologia, que é boa sim, mas em breve usará esta ferramenta para controlar o culto e para controlar tudo o que nós falamos aqui. Jeroboão colocou um poste ídolo em um lugar controlado que era chamado a casa de Deus. E facilmente nós poderemos perceber que esse ambiente controlado, que um dia se chamou casa de Deus, será um ambiente em que nós não poderemos falar mais nada. O outro detalhe muito importante é o outro lugar em que Jeroboão ele colocou. Você está vendo na tela aí que Jeroboão colocou em Dan. E você sabe o que significa o nome da tribo de Dan? Dan significa juiz ou o juiz. E queridos, essa é uma passagem que até me arrepia, porque você sabe muito bem que Dan foi um dos filhos de Jacó. Dan foi uma tribo que recebeu a bênção de Jacó. Você lembra quando Jacó
ele está ali no final da vida dele, ele começa ali a proferir as bênçãos. Ele começa a proferir as bênçãos para os filhos deles, os patriarcas que futuramente se tornariam as tribos. E ele começa a proferir bênçãos para cada uma dessas tribos. Vai lá comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Vamos ler Gênesis 49, dos versículos... Vamos ler dos versículos 16 ao 18. Olha só, queridos, e poucas pessoas prestam atenção nas bênçãos que foram proferidas à tribo de Dan. Versículo 16 diz assim: Dan julgará o seu povo. Aqui Jacó proferindo a bênção para Dan, ele usa o próprio nome de Dan para especificar a responsabilidade dessa tribo. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Olha só que forte isso, queridos. E você vai perceber ao longo da história que a tribo de Dan sempre representou aqueles que traíram a aliança com o Senhor. O próprio Jacó profere, né, a responsabilidade de Dan de julgar. Dan seria uma tribo de juízes, mas que essa mesma tribo seria uma víbora que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. O próprio Jacó proferindo as bênçãos sobre a tribo de Dan, né, o próprio Jacó proferindo as bênçãos sobre todas as tribos, ele diz que Dan seria uma tribo traiçoeira, que através de seus julgamentos estaria ali traindo, né, o povo de Deus. Agora, queridos, no finalzinho aqui, o versículo 18 desse mesmo capítulo 49 de Gênesis, nós vemos que é como se Jacó, proferindo a bênção para Dan, ou proferindo as palavras para Dan, ele dá um suspiro. Em ti espero essa salvação, Senhor. Ou seja, no meio do povo de Deus, teria ali os da tribo de Dan, mas o povo de Deus criaria-se uma necessidade desse povo de Deus estar clamando a Deus para que não caísse nas armadilhas daqueles que traem a Deus. Agora, voltando para essa questão de Jeroboão, e ele citou, né, o altar que foi erguido para ali no local em Dan, né, na região onde a tribo de Dan estava, você nota, queridos, que Dan, o nome Dan, que significa o juiz, nesse ambiente controlado, os juízes de todos os mundos, né, os juízes de todas as nações, e nós estamos vendo isso de maneira clara, juízes, né, as cortes que julgam nas nações, estão sendo usadas para que os ambientes sejam controlados. E se você prestar bastante atenção, principalmente aqui na América do Sul, e em países que as suas populações têm pouca liberdade, os governantes que apreciam o sistema do anticristo, esse sistema opressor, esse sistema que é contrário à palavra de Deus, eles têm usado os seus poderes judiciários para tentar fazer com que suas populações pensem da mesma maneira. E isso é muito corrente, queridos. Nós vemos em países próximos aqui, a Venezuela, um pouco mais para cima ali, na parte central, nós vemos Cuba. Nós vemos várias nações aqui da América do Sul, vários governantes da América do Sul, usando o seu sistema judiciário para aparelhar e fazer com que as populações pensem da mesma maneira. O sistema religioso de Jeroboão, a religião de Jeroboão, está tentando fechar as pessoas em um ambiente controlado, chamando aquilo de casa de Deus. E esse mesmo sistema religioso, o sistema de Jeroboão, está usando o sistema judiciário para tentar fazer as pessoas ser controladas. Agora, queridos, é claro que esse texto ele é profético e nós precisamos olhar que quando os governantes do mundo eles não conseguem controlar as populações através da maneira legal,
Eles estão usando o poder judiciário de suas nações. Isso é claro, isso é fato, e não é somente aqui no Brasil, nós estamos vendo o início disso, mas em vários lugares do mundo, o sistema judiciário, profeticamente a tribo de Dan, através de seus julgamentos inconstitucionais, estão tentando implementar o sistema do anticristo, usando a internet para que todas as pessoas sejam controladas. A religião de Jeroboão, tentando unir as pessoas em um ambiente controlado, chamando aquilo de casa de Deus e usando o sistema judiciário de suas nações para que aquele ambiente controlado pense da mesma maneira. É muito terrível isso, queridos, por isso que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos ficar presos ou não podemos ficar reféns desse sistema de internet, que é uma bênção sim, mas será muito perigoso daqui a alguns anos. Esse é um recurso, essa é uma ferramenta importante hoje sim, mas os nossos cultos principais, a comunhão com os irmãos relatada em Salmos capítulo 133, eu já falei aqui, a união dos irmãos em oração, presencialmente, essa é uma situação que vai derramar sobre nós a unção que estava sobre Arão. O poder de Deus, o azeite do Senhor, para que nós estejamos cheios do Espírito Santo e recebamos revelações preciosas no final dos tempos. O famoso e tão falado azeite dourado, o azeite dourado relatado também em Zacarias capítulo 4, em Apocalipse capítulo 11. A unção especial do Senhor sobre as testemunhas. Agora vai lá comigo em Daniel capítulo 2. Vamos ler apenas os versículos 43 e 44, que diz assim: quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, grava bem isso. O ferro misturado com o barro de lodo. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Olha o versículo 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Você conhece aqui esse texto, essa passagem, quando Daniel está revelando a Nabucodonosor o sonho que ele teve. Daniel, ele revela ali a Nabucodonosor todos os reinos que viriam depois do reino do próprio Nabucodonosor, você sabe. Nesse finalzinho aqui, nós encontramos Daniel falando a respeito da transição do reino greco-macedônio para o Império Romano. E ele diz assim, mediante a casamento, né, misturar-se-ão como o ferro é misturado com o barro. Mas, querido, presta bastante atenção aqui que nessa revelação, ela é uma revelação cíclica, e nós vamos ver que o próprio texto explica isso. Por quê? Porque em um determinado período da história, nós vemos sim que o Império Grego, ele se mistura com o Império Romano. Nós sabemos ali todas aquelas questões que acontecem, inclusive no período ali de Cleópatra, né? Nós vemos ali a destituição quando o Alexandre o Grande, né, o grande imperador, Alexandre o Grande, ele cai, e depois do reino dele, suscitam ali os 4 generais, e dentre esses 4 generais, sobe ali o que seria chamado de o Império Romano. Entre aqueles 4 generais, suscita ali o início do Império Romano, e depois o Império Romano, ele toma ali aquela forma, aquele poderio todo, e dura muitos anos o Império Romano. Daniel está falando desse período histórico, dessa mistura do Império Grego com o Império Romano. Agora, o texto, a revelação, ela é uma revelação cíclica, por quê? Porque o versículo 44 diz assim, mas nos dias destes reis, o Deus do céu se suscitará um reino que não será jamais destruído. E que reino é esse? Esse reino é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas espera um pouco. Jesus Cristo ainda não está governando. E nós passamos aí quase 2000 anos em que o Império Romano não existe mais. E o que isso significa, queridos? Significa que essa mistura do ferro com o barro vai se repetir nos nossos dias antes e durante o Império do Anticristo. Entenda bem isso, queridos. O Império Grego e o Império Romano, eles se misturaram e aconteceu isso de maneira literal. Só que o versículo 44 nos mostra que, mais uma vez, o ferro se misturaria com o barro.
E o que isso significa? O ferro nos fala a respeito da revolução industrial, do avanço da tecnologia, do avanço da ciência. E o barro está falando a respeito de nós, o homem. O texto está nos mostrando a mistura que haveria no final dos tempos, do ferro com barro, a evolução da ciência junto com o homem, e nós já estamos vendo isso, pessoas implementando, né, chips em seus corpos, pessoas que estão se misturando com a máquina, pessoas que não conseguem ficar sem a internet. Você notou, queridos, existem muitos cristãos que não conseguem viver sem a internet. Nós estamos vendo a repetição dessas coisas, o ferro se misturando com o barro, a religião de Jeroboão tornando as pessoas dependentes da tecnologia, dependentes da internet. Deus estará levando a sua igreja ao deserto, tirando essa mesma igreja diante dos olhos da tecnologia, diante da vista da serpente. O texto fala que, no final dos tempos, o ferro se misturaria com barro. E como o próprio versículo que eu deixei aí na tela, mas nos dias destes reis. Que reis? Nós não estamos vivendo mais debaixo do Império Greco, do Império Romano. Nos dias destes reis, nos dias em que a tecnologia e o homem misturado com essa tecnologia governasse, Deus suscitaria o seu próprio reino, o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. E, queridos, não é uma palavra espiritual, é um reino que suscitará, é um reino que vai aparecer e governar de maneira literal sobre esta terra. Você sabia disso? Jesus Cristo estará reinando nessa terra e ele destituirá principados e potestades e ele destituirá também os governos literais deste mundo. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Você notou aqui, não é uma palavra espiritual. Algumas pessoas vão dizer que Jesus Cristo já está reinando. E isso não é verdade, queridos. Jesus Cristo, ele reina em nossos corações e ele atua com poder e graça através da igreja. Mas o reino do nosso Senhor Jesus Cristo ainda não domina sobre os reinos deste mundo. É por isso que nós precisamos entender, queridos, esta palavra está nos mostrando que a tecnologia, o transhumanismo, a tecnologia misturada com o homem, o barro, o ferro misturado com o barro, a tecnologia misturada com o homem, que está tentando fazer com que nós, os cristãos, estejamos nesse ambiente controlado. Essa é a religião de Jeroboão. Agora, como o próprio texto de Apocalipse, no capítulo 12, diz, que a igreja seria levada ao deserto, e essa igreja seria levada ao deserto para que o Senhor Deus estivesse falando em seu coração. Nós veremos isso, queridos. Deus tirando a sua igreja da internet, Deus tirando a igreja da vista da serpente, aonde a serpente pensa que pode ser onipresente. Deus estará congregando as pessoas em locais fechados, em locais aonde a serpente não pode monitorar o que a igreja está orando, o que a igreja está fazendo. Para que assim, nesta comunhão dos irmãos, na reunião presencial, as testemunhas do Senhor sejam preparadas para receber a unção especial. Deus estará tirando a igreja da religião de Jeroboão. Jeroboão que tem usado a tecnologia, Jeroboão que tem usado o poder judiciário das nações com ordens inconstitucionais, para que assim a igreja, fora desse sistema, esteja agindo com poder e com graça. Tome bastante cuidado, queridos, com igrejas ou com grupos de oração que só se encontram através da internet. Eu vou repetir, essa é uma ferramenta importante, inclusive eu estou usando ela. Ela é uma ferramenta importantíssima, sim, mas as nossas comunhões principais, o nosso crescimento espiritual não pode estar totalmente dependente da internet. Igrejas que estão migrando para ficar somente na internet são igrejas ou são grupos de cristãos que não vão existir daqui a um tempo. Deus estará levando a igreja ao deserto, fora da vista da serpente, fora da religião de Jeroboão. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e eu espero que essa meditação tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de visitar aqui a descrição do canal para você nos abençoar com as diversas maneiras que você tem para nos motivar a continuar na gravação desses vídeos. Eu te agradeço pela tua companhia e eu te aguardo nos próximos estudos.